Boa noite, meus queridos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Vamos iniciar mais uma reunião, mais um estudo do nosso Evangelho. Hoje recebendo esse amigo tão querido, nosso querido Wilson, lá da Federação Espírita Pernambucana. Vamos então fazer a prece, que eu vou deixar os avisos para o final, tá? Para que a gente não perca tempo. Oremos. Senhor Jesus, Mestre sublime, amigo sublime incondicional de todas e todas as horas. Nos encontramos neste momento, Senhor, com os nossos corações, a nossa mente, o nosso espírito, envolto na atmosfera que recai sobre esse ambiente. Um ambiente preparado com todo carinho, com toda a amorosidade da espiritualidade. Um ambiente onde os nossos mentores induzem que cada um de nós aqui chegue, para que esse aprendizado, essa conexão se dê. Que dessa forma possamos sentir essa interação de luz e de amor. Que possamos, na noite de hoje, através das palavras, da reflexão do nosso querido amigo, que possamos sentir toda essa energia vibrante que o Evangelho nos traz. Dentro da reflexão tão importante do pensamento de Jesus. Nós possamos sentir, Senhor, toda essa vibração, hoje, agora e todo sempre. Vamos lá? O nosso querido vai trazer o tema do capítulo 13 do Evangelho, que a vossa mão direita não saiba o que dá, né, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá à direita, o tema, o óbolo da viúva. Vamos manter essa portinha aí fechada, sem barulho, que todo barulho atrapalha aqui. Tá? Queridos amigos do Ideal Espírita, caríssimos irmãos, outros que aqui se encontram e que eventualmente optam por compreender a verdade sob a ótica de outras bandeiras, sejam elas científicas, filosóficas, religiosas, caríssimos e bravíssimos trabalhadores voluntários, frequentadores que estejam presentes ou nos acompanhando através das mídias, das redes sociais, da casa, do Grupo Espírita Maria Dolores, que a serena e permanente paz do Mestre Jesus aqueça inicialmente os nossos corações, a fim de que nós possamos aprimorar os nossos atos, porque coração aqui é símbolo, símbolo de sentimento, e que esta mesma paz, não a paz do mundo, a paz que João teve a sensibilidade, a delicadeza de registrar no seu evangelho, no capítulo 14, versículo 27, quando escreveu: a minha paz eu vos dou, mas não a dou como o mundo a dá. Que esta paz, a do Cristo, ilumine também o nosso discernimento. Que nós poderemos dizer tratar-se de um departamento muito delicado das nossas mentes, responsável pelas nossas tomadas de decisões, pelas nossas escolhas. Porque nós estamos muito certos de que, iluminados pela paz do Cristo, é máxima a probabilidade de escolhermos pelo bem, pelo bom, pelo belo, pelo nobre, pelo justo. Enfim, que iluminados pela paz do Cristo, nós escolhamos sempre pela lei de Deus. Aquela manhã não seria igual para aquela senhora. Porque, aliás, nenhum dia é igual exatamente para ninguém. Há dias felizes, há dias em que as nossas expectativas são as melhores possíveis.
a volta de um coração querido, a conquista de uma colocação profissional, o ganho de um valor, a conquista de um coração desejado. Há outros dias que nem tanta felicidade nos aguardam, abençoados da mesma forma. Contudo, que as expectativas são as de muita dificuldade, muitos desafios. E nós vivemos, embora no mesmo tempo, no mesmo local, experiências e emoções diferentes. Para Jesus, seria apenas, o que nunca será apenas quando tratasse do governador do planeta, era mais uma visita ao Templo de Jerusalém. Segundo os textos que foram considerados como oficiais e que trazem as experiências do Cristo quando esteve encarnado no planeta Terra, Jesus fazia regularmente visitas ao Templo de Jerusalém. Porque judeu que era, respeitava todas as tradições do povo em qual nasceu e iria a todas as festividades, a todos os eventos. Então, visitar Jerusalém para o Cristo não era nenhuma mudança tão grande assim de rotina. Mas aquela senhora que o iria encontrar no local reservado ao tesouro do templo, aquela senhora naquela manhã não seria um encontro qualquer. Porque encontrar Jesus não pode ser uma experiência qualquer. Encontrar o Cristo precisa ser uma experiência que nos modifique. A doutrina cristã é essencialmente educadora. Ela é modificadora das almas. A doutrina espírita, que reencarna os postulados mais puros da doutrina cristã, precisa nos modificar enquanto pessoas. É natural que sejamos atraídos para as casas espíritas e para a doutrina dos espíritos pela uma enfermidade corporal, um desarranjo emocional, uma perturbação temporária. Mas é necessário que saibamos que todos esses esforços de compreensão não se limitam apenas a satisfazer as nossas curiosidades e atender às nossas necessidades mais imediatas. Eles, os esforços e o conhecimento aurido aqui e através da doutrina dos espíritos, precisa nos transformar enquanto pessoas. É por isso que Kardec escreve um texto para tratar exatamente a respeito do tema, quando escreve os bons espíritas, diferenciando aqueles que já são capazes de posse destes conhecimentos, transformarem a si mesmo. Encontrar o Cristo aqui ou alhures não pode ser uma experiência qualquer. Ela precisa ser uma experiência que minimamente comece a nos modificar. Aquela senhora estava prestes a encontrar o Cristo naquela manhã, embora não soubesse, porque a sua intenção, como a de centenas e centenas de criaturas que iam ao templo de Salomão, era apenas depositar algumas moedas, porque ela não tinha outras. A gente só consegue doar o que temos. E que bom que a gente já consegue doar alguma coisa que a vida nos emprestou. Porque tudo que acreditamos ser nossos é empréstimo da vida, inclusive a própria vida. A começar pelo instrumento biológico que sustentamos e utilizamos. Tudo precisaremos devolver à vida, seja neste ou naquele outro estado físico. Precisaremos devolver tudo. Aquela mulher iria devolver apenas 2 moedas, segundo Marcos narra no capítulo 12, versículo 41, e Lucas registra no 21, a partir do 1º versículo. Ela iria devolver apenas as 2 moedas que tinha. O detalhe, talvez, singular da história é que era uma viúva, que não muito diferente dos tempos atuais, era muito perseguida.
porque a gente permite para o homem a viuvez e a recolocação amorosa, mas para as mulheres a gente não permite. Aliás, a gente permite para o homem, não, a gente incentiva. É mais do que permitir. Verifique quando o homem precisa devolver a Deus a sua esposa, você vai encontrar dezenas de criaturas ou incentivando a se recolocar amorosamente. Mas a gente não permite o mesmo direito à esposa. E enviuvou, desconsiderando que, de repente, ela tenha compromissos com outros corações. Por que não? Quantos corações nós maculamos? Quantos sentimentos nós ultrajamos? E então, assim como ainda hoje, a época, estamos falando de alguém marginalizado da sociedade. Que acreditávamos, e ainda hoje acreditamos, por vezes, quando nos descuidamos, não merecer voltar pelo menos a ter um amparo. Pelo menos a ter um amparo. E então, além das dores naturais da separação, a gente condena a solidão. Mas não fazemos o mesmo com o sexo oposto. Ela, sem medo, entrou no templo de Salomão e foi até o local onde se guardavam os tesouros, onde se depositavam as oferendas em dinheiro, em pecúnia, para as obras assistenciais daquela casa. Como nós fazemos aqui, das variadas formas. Naquele ambiente havia um gasofilácio, que é um baú. Simplesmente um baú onde as pessoas depositavam seus recursos. Jesus, acompanhado dos seus amigos, os apóstolos, os discípulos, verificava na oportunidade o comportamento das pessoas ao doarem o que elas acreditavam ser seus, ou que pelo menos a elas estavam emprestados. Os que tinham muitos recursos financeiros colocavam as mancheias no gasofilácio. Alguns ainda acreditando que a recompensa vai exatamente no tanto que a gente fornece. Então, muito preocupados em ganhar muito, doavam muito. Porque, por vezes, a gente se perde na matemática da educação divina e acredita que se a gente doar muito, a gente vai ganhar muito. Porque a gente está interessado mesmo em ganhar muito. E então a gente acredita que está doando muito. Contudo, a economia divina não funciona sob os métodos dos mais respeitáveis economistas encarnados no planeta Terra e da maioria dos desencarnados também. Não há teoria de economia no mundo que seja capaz de explicar a lógica divina da recompensa. E foi isso que Jesus fez. Deu uma aula de economia que até hoje a humanidade não compreendeu. Como é que alguém que doa 2 moedas pode ter doado mais do que quem doou 20, 30 vezes mais? Os discípulos ficaram assustadíssimos com essa história. Ela chegou humildemente e colocou as suas 2 únicas moedas, diz o Evangelho. E que Kardec fez questão de trazer para o capítulo: não saiba o que faz a mão direita, o que fez a mão esquerda, não veja, né, o que fez a mão esquerda à direita. Ou seja, dá com a mão para que a outra não veja. Ela foi lá e depositou as 2 moedas. E Jesus disse para os amigos que estavam mais próximos, aos discípulos: esta senhora foi a que mais doou. Eu fico imaginando a expressão de Mateus ao ver isso, porque Mateus era cobrador de impostos. Mateus era o que hoje a gente poderia dizer um agente da Receita Federal. Então tu já imaginou o semblante de Mateus ao ver que Jesus estava? Eu acho que ele deve ter pensado assim: pronto, agora o homem pirou de vez. Porque como é que alguém pode ter doado 2 moedas e ter dado mais do que todo mundo que passou por aqui, que deitou várias e várias cédulas? Vejam como a economia, a contabilidade divina
não é igual à nossa comum do dia a dia. Das cobranças necessárias, úteis, embora nem sempre bem canalizadas e direcionadas, dos impostos que pagamos e do quanto doamos dos nossos esforços diários. Jesus disse para os seus amigos: essa senhora foi a que mais doou. Como é possível entender que ela doou mais do que todo mundo? Então a gente precisa fazer uma rápida revisão nos nossos conceitos do que é o bem, de qual a recompensa pelo bem que se faz e de como isso funciona. O que é verdadeiramente o bem e por que aquela senhora doou mais do que todo mundo. Quais são os tesouros que nós temos e que já somos capazes de doá-los na íntegra? Porque foi mais do que doar, foi doar tudo que tinha. Porque nós temos um monte de tesouros, de talentos. Jesus não nasceria no meio de nós para falar de moedas, de dinheiro. O governador da terra, óbvio, enxergava para além daquelas moedas outros tantos talentos que possuímos. E que talvez já tenhamos condições de oferecer tudo o que temos. A questão não é oferecer tudo, é oferecer tudo o que tu tens. Ela oferecia não tudo, mas tudo o que tinha. E não era pouco. Ela tinha muito. Embora, do ponto de vista absoluto, não fosse quase nada. Porque imagina, ela estava em Jerusalém, uma cidade que à época era quase capital do mundo. Então você imagina o que seria se alimentar em Jerusalém. Com certeza o almoço em Jerusalém era mais caro do que em Recife. E então é óbvio que ela não conseguiria com aqueles dois comprar nem um terço de uma alimentação para ela e para a filha. Então qualquer pessoa matematicamente racional diria, é uma loucura doar. Por quê? Porque esses dois não servirá para ninguém. O que poderia ser feito com as duas moedas que ela doou? Quase nada também. Quase nada. A gente precisa repensar e conversar sobre o que é fazer o bem. Na questão de número 629 de O Livro dos Espíritos, Kardec está conversando, refletindo, investigando os espíritos amigos a respeito da moral. E ao perguntar sobre, os espíritos lhe respondem que o bem é fazer, o bem na essência, é fazer tudo por todos. Olha que sutileza, que se a gente ler apressado para terminar o capítulo, a gente não vai entender. O bem em plenitude é fazer, me permitam repetir, questão 629 de O Livro dos Espíritos, terceira parte da obra, a que trata das leis morais, as leis de relação do homem com Deus e de um homem para com o outro. O bem, em essência, na integralidade, em plenitude, é fazer tudo por todos. E a gente, quando faz tudo, por isso não fazemos o bem ainda. Quando fazemos tudo, não fazemos por todos. E quando a gente faz por todos, a gente não faz tudo. Um exemplo bem simples. Eu provavelmente faço tudo pelas minhas duas filhas, mas eu não faço tudo pelas filhas de vocês. E quando a gente resolve ser caridoso e diz que vai fazer por todo mundo, a gente baixa um pouquinho o volume do bem para fazer por todo, mas não fazer tudo, né? Porque aí já é exploração. Então, em essência, a gente não faz ainda tudo por todos, porque ainda não conseguimos fazer o bem em plenitude integral. O que aquela viúva fez foi o bem. Ela fez tudo que ela tinha. Esse é o detalhe da lição. A gente só precisa dar tudo o que nós temos.
E eu sei talvez que tu me digas neste momento, mas eu não tenho paciência para resolver os problemas do meu ambiente profissional. Talvez tu realmente não tenhas a paciência que resolva os problemas do teu ambiente profissional. Doa, portanto, toda a paciência que tu tens, ainda que seja pouquíssima. Porque também as duas moedas não comprariam nenhum alimento em Jerusalém. Dado que estamos falando de uma cidade cosmopolita, caríssima, visitada por viajantes do mundo inteiro à época. E ainda hoje. As duas moedas não compravam nada. Como eu sei, tu me dirás. E estás certíssimos que a tua paciência não resolve quase nada. O tanto de paciência que nós temos não resolve quase nada dos problemas alheios. Mas o convite é para que a gente dê toda a paciência que nós temos, ainda que seja duas únicas moedas de paciência. Ainda que não seja quase nada. O desafio é doar, não tudo, mas tudo que nós temos. Eu sei também que talvez a gente não tenha lá essas indulgências todas com as faltas alheias. Porque geralmente com as faltas a gente só tem indulgência com as nossas. A gente tem uma dificuldade imensa de compreender as faltas alheias. Embora a gente viva pedindo misericórdia pelas nossas. Porque é ótimo ser compreendido. Porque compreensão gera bondade. Todos nós, em regra, somos bondosos com quem nos compreende. Assim como a compreensão gera bondade, a bondade também gera compreensão. Quando somos bondosos, geramos no outro compreensão das nossas dificuldades. É bom ser compreendido. Para que sejamos compreendidos, sejamos bondosos. Porque quando nós somos bondosos, as pessoas nos compreendem. E então nós temos dificuldade imensa em doar o pouco de indulgência que nós temos. Repito, a lição não é para doar tudo, é para doar tudo que nós temos. Se tu só tem um pouquinho de indulgência, de compreensão para com as faltas alheias, doa esse tanto que tu tens. Mesmo que ele ainda não seja suficiente para resolver o problema da culpa alheia. Porque indulgência, se não resolve, alivia. E é ruim se sentir culpado. A culpa tem levado milhares e milhões de criaturas aos quadros mais dolorosos de depressão. E nascem e renascem com as criaturas que foram talvez educadas para um Deus castigador, para um Deus que pune, para um Deus que indica misericórdia, mas não tem de ninguém, sobretudo de quem erra. Então a culpa tem nascido e renascido com cada um dos nossos corações e nos levado aos quadros emocionais depressivos mais afligentes possíveis. É possível, é necessário e dá para a gente aliviar a culpa alheia. Doando, ainda que não o suficiente e necessário, mas doando tudo que temos. Foi isso que a mulher teve coragem de fazer. Embora ela não tivesse mais nenhuma assistência, nenhum amparo da sociedade. Conforme refletimos no início, ela era viúva e já não havia com quem compartilhar as dores e as felicidades cotidianas. Então precisamos, para entender a economia divina, primeiro entender o que é o bem, que segundo o Livro dos Espíritos, é dar tudo por todos. Depois o Evangelho nos chama a atenção para os benefícios, para a recompensa pelo bem que eu fiz. E Kardec é muito preciso, no item 13, no item 6, 5 e 6, né, do capítulo 13, quando trata do tema do óbolo da viúva, de que a recompensa pelo bem que se faz guarda relação direta com o esforço que foi empreendido para a realização do bem.
Olha que é uma questão de matemática, tá? Não se assuste. Mas é uma questão de matemática. É uma questão de proporção. Na razão direta, é mais fácil na direta, né? Se fosse na inversa seria mais complicado. Mas na direta é mais fácil. Quanto maiores são os esforços para que eu realize o bem, maiores são as recompensas pelo bem que eu fiz com o esforço que empreendi. Por isso que ela serviu de modelo para o bem que foi feito. Porque ela estava dando exatamente tudo o que ela tinha. De novo a gente volta para a mesma compreensão. Eu não preciso porque não consigo dar tudo. Mas se der tudo que tenho, farei o máximo de esforço. E serei maximamente recompensado pela lei divina. Porque estou dando tudo que tenho. Preciso doar toda a paciência que eu tenho. Embora muitos dirão, mas é tão pouquinha. Sim, é o pouco que temos. Sede paciente com os impacientes. Porque geralmente a gente é paciente com os pacientes. Porque a gente adora ouvir os grupos que falam que nós estamos dispostos a ouvir. Porque a gente gosta das notícias que agradam os nossos ouvidos. Que se harmonizam com as nossas concepções. Difícil é a gente ter paciência com aquelas que nos contrariam. O convite é doar tudo que tu possuis. É o esforço que é feito para que possamos colaborar com a obra do bem. E é esse esforço que quanto maior for, maior serão as recompensas pelo bem empreendido. Que não modificará o cenário, mas te modificará. Porque o nosso trabalho não é de modificação das paisagens exteriores, mas é de modificação das disposições íntimas. Nós não reencarnamos para modificar a sociedade onde estamos inseridos, mas para nos modificar, inseridos na sociedade em que estamos. Porque é assim que o espírita entende que modificaremos o meio externo. Eu sei que o discurso parece um tanto quanto alienado, porque muitos dirão, os espíritas não participam, não entendem. Eu acho que eles não estão nem sabendo os assuntos. Eles não devem nem estar sabendo que o Brasil vai ser taxado em 50%. Eles são tão alienados, coitados. Ficam falando de uma viúva que passou pela terra há mais de 2000 anos e que doou 2 moedas. Eles acreditam que ela resolveria o problema da taxação americana. A gente está tão sabendo disso que acredita que se a gente modificar o coração dos homens, até as taxas serão justas. Porque a gente modifica a sociedade pelos corações. Por isso que o trabalho aqui é de modificação das disposições íntimas e não do quadro externo. Repito, é óbvio que aquelas 2 moedas não comprariam em termos absolutos nada. Mas comprou a felicidade daquela viúva, que podia, a partir daquele momento, não ter mais nada do ponto de vista temporário, pecuniário. Mas tinha ganho o maior tesouro de conhecer Jesus, o tesouro de ter se modificado. O outro ponto que precisamos refletir no olhar para esta experiência daquela mulher com o Cristo é a qualificação e o tamanho das atividades que fazemos. Nós ainda atribuímos valor maior a esta ou aquela tarefa, esquecendo que todas elas, as que nós atribuímos maior valor, são sustentadas por outras tantas a que a gente não percebe que tem o mesmo valor do conjunto. Porque nenhuma obra é feita por mão única. É natural que a gente se embeleze com as estruturas arquitetônicas produzidas, pensadas, elaboradas, arquitetadas por mãos e por mentes habilidosas na elaboração de projetos que erguem edifícios, que transpõem cursos de rios, de mares, que levam suprimentos de um lado do continente a outro.
em túneis subterrâneos que atravessam mares. E é natural que a gente imagine toda a grandiosidade destes projetos, que saíram de mãos e mentes habilidosas em salas confortáveis, com temperatura controlada. Mas não esqueçamos de que nenhum desses projetos, pensados e elaborados sob a mesa forrada, prescinda, não precise de trabalhadores fortes, suarentos, para misturar areia, cimento, na produção de concreto. Ainda que algumas máquinas substituam as pás dos tempos antigos, ainda assim não conseguiríamos erguer tanta da beleza projetada pela arquitetura, pela engenharia, sem braços fortes, sem mãos suarentas, sem operários valorosos. Então, por trás de todas essas obras gigantescas estão diversos trabalhos e trabalhadores, tarefas que se equivalem na importância, porque elas se complementam. A gente ainda acredita que há tarefas maiores e menores na escala da humanidade. E então não damos valor às pequenas. E por vezes perdemos a oportunidade de doar as poucas moedas que temos no trabalho que executamos. Porque dizemos, é pouco, é melhor não fazê-lo. É quase nada, é melhor não entrar nesse campo. Não vai resolver. A minha ajuda não vai resolver o problema. E perdemos diversas oportunidades de fazê-la. Porque atribuímos a determinadas tarefas um grau de importância maior do que a outras tantas. Foi isso que surpreendeu os amigos do Cristo quando ele disse assim, essa senhora deu mais do que todo mundo. Porque ela deu tudo o que ela tinha. E que eu disse, Mateus deve ter ficado assustadíssimo. Porque a contabilidade divina funciona de um modo diferente. Sobre alguns parâmetros que estamos tentando indicar. E sobre tantos e tantas outras variáveis que daqui os próximos milênios ainda não a compreenderemos todas. É preciso, portanto, verificar exatamente o que é o bem, quais são os esforços que eu posso empreender para executá-lo, entendendo que quanto maiores eles sejam, maiores serão a recompensa pelo bem executado. Verificando ainda que toda a tarefa tem seu grau de importância, porque trabalham juntas no complemento de um objetivo, no alcance de um objetivo. Não nos faltará, diz Kardec, na ausência dos recursos temporários necessários, é óbvio, para o atendimento de certas dores, não nos faltará três recursos: trabalho, esforço e repouso e descanso. Oferece o teu trabalho, o teu tempo e o teu descanso, diz Kardec. Se não tens recursos suficientes para socorrer o próximo, doa um pouco do teu tempo, que talvez não seja suficiente, como não for as 2 moedas, para socorrer o outro. Mas é todo o tempo que tu tens. É tudo que tu podes oferecer. Oferece um pouco do teu trabalho, da tua capacidade de compreensão desta ou daquela tarefa, na promoção do bem, na transformação das relações morais, sociais, tão necessitadas de corações amorosos, caridosos e dispostos a oferecer um pouco do seu próprio tempo de repouso, seu descanso.
Trabalho, tempo e repouso. É o que Kardec indica como recursos gratuitos que a vida nos ofereceu e que nós somos capazes de doar todos estes recursos e que temos. É natural que sejamos nós profissionais ou mesmo lidadores do próprio lar, desejamos e necessitamos do repouso necessário. Mas já pensastes em doar este tempo tão sagrado ao teu repouso em prol daqueles que já não conseguem mais elaborar? Foi o que a viúva fez. É desta forma, um tanto eu sei, aos olhos do vulgo, utópica, que os cristãos estão transformando o planeta Terra silenciosamente no labor dos seus próprios sacrifícios, doando o seu próprio trabalho, o seu tempo e o seu repouso, trocando os seus horários de descanso pela atividade em prol do bem de alguém. É dessa forma que, transformando os corações alheios, nós estamos transformando os nossos próprios sentimentos e estamos nos aprimorando. No capítulo 4 da obra Paulo Estevão, 4 na segunda parte, que Emmanuel chama de primeiros labores apostólicos. Há ali narrada parte da história de Marcos, que nos serve nesta reflexão como exemplo de quem foi convidado a doar o que tinha e temeu, voltando em outra oportunidade, a doar tudo que tinha. Marcos, o mesmo que conhecemos por escritor de um dos 4 evangelhos, que a Igreja Católica Apostólica Romana posteriormente irá sancionar como lei para as narrações das experiências do Cristo. Porque é bom que a gente saiba, há dezenas de evangelhos, de narrações a respeito da vida do Cristo. Somente que 4 foram oficializados. O Evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João. Por isso que é segundo o. Porque é óbvio que nenhum homem temporário daria conta de entender o Cristo na plenitude. Então é segundo as nossas possibilidades de compreensão. E Marcos, muito jovem, recebeu com sua mãe, Maria Marcos, a visita de Paulo de Tarso. À época ainda Saulo de Tarso. E pediu ao apóstolo, que era muito amigo do seu irmão Barnabé, tio de Marcos, portanto, e pediu que levasse o jovem com eles para as primeiras viagens que eles fariam em divulgação das ideias do Cristo, do Evangelho que conhecemos. Bom, primeiramente Paulo perguntou logo à mãe, mas o desejo é seu ou dele? Porque às vezes a gente deseja tanta coisa boa para os filhos, para os netos, para o esposo, para a esposa, não é? Mas o desejo tem que partir do outro, né? Não adianta eu querer que tu does as tuas 2 moedas. Não adianta tu desejares que eu me desfaça das minhas 2 moedas. Quem precisa desejar desfazê-las, doando-as, sou eu mesmo. Então, Paulo perguntou à mãe, a Maria Marcos, a mãe de Marcos, mas é a senhora ou é ele que está querendo ir? Porque eu estou notando que é mais a senhora do que ele. E ela ficou meio desconcertada, mas depois de algumas conversas resolveram partir. E não devia ser um trabalho muito simples, né? Porque hoje para se deslocar, por mais dificultoso que tem, a gente ainda tem os ônibus, né? E a gente não acha lá essas coisas todas, mas os tem, não é? À época eles não tinham ônibus.
Paulo precisava viajar no lombo de um camelo, porque cavalo não suporta deserto. Então, por favor, não digam que Paulo caiu do cavalo, porque o cavalo não suporta deserto, quem suporta é camelo. E foi o Paulo, o Barnabé, o tio de Marcos, em viagem. E aí, visitando as cidades, né? Neampafos, Panfilha. Olha, quando ele chegou na Panfilha, Marcos começou a dar defeito. Porque da Panfilha eles anunciaram ir para Antioquia. Antioquia da Pisídia. Porque tinha várias Antioquias à época. Várias. Né? Várias Antioquias. E Paulo e Barnabé disseram assim, olha, daqui a gente vai partir para Antioquia. E Antioquia, né? Porque não tem o acento. Vamos ajustar isso aí, né? Antioquia. E vamos partir para Antioquia. Aí Marcos começou a dar defeito. Eu digo assim, começou a dar defeito modo... Porque o espírita, de vez em quando, ele dá uns defeitos, né? Porque assim, espírita geralmente é de cristal. Porque assim, tocou, caiu, quebrou. Às vezes não precisa nem tocar para o cristal cair, né? Se você passar com a mão perto, já corre o risco de bater e quebrar. E tem gente que é mais espaçoso, que tem que amarrar os braços, porque passa derrubando tudo que está pelo caminho. Ofendendo, machucando, falando, dizendo, opinando. E como a gente adora opinar sobre a vida dos outros, né? Porque é mais simples. Então a gente sai machucando, às vezes não percebe que os corações que convivem conosco têm as suas dificuldades. Marcos começou a dar defeito porque ele disse, não vou não. Pelo amor de Deus, vocês disseram que era até aqui só. E ainda mais porque lá está cheio de gente de má vida. E Emmanuel registra, olha, lá só tem ladrão, Marcos diz. O que é que faremos lá? E Paulo diz assim, mas é exatamente essas criaturas que precisam do evangelho. Porque os doutores a rejeitam, acreditando que a sua ciência é suficiente. O homem até hoje acreditou que o seu conhecimento é suficiente para resolver todas as pelejas cotidianas. Vamos falar de comércio internacional, de relações bilaterais, macroeconomia. Vocês ouviram alguém falar em Jesus para resolver esse problema do mundo? Vocês ouviram alguém falar em Jesus para resolver o conflito entre Ucrânia e Rússia? Vocês ouviram alguém falar em Jesus para abrandar os corações que desejam perseguir? Não. Por quê? Porque a gente retirou Jesus desse debate. A gente se acreditou tanto na ciência que construímos e que tem muitos frutos, é bom que se diga, e que tem muitos frutos, todas elas. Não à toa o combate que já fazemos com muita eficiência às várias moléstias orgânicas. A gente não precisa ir muito longe para perceber o avanço que a medicina teve. Quanto de doença. O espírito encarnado na Terra foi capaz de combater um vírus e em 3 anos resolver o problema dele. Dele não, nosso, né? Que a gente arrumou um problema para o vírus e tirou o problema nosso. Em 2, 3 anos a gente construiu uma vacina. Veja que conhecimento respeitável. Mas tiramos Jesus das nossas resoluções cotidianas. E sem Jesus nas nossas resoluções cotidianas, a gente não entende que era exatamente as pessoas de má vida que estavam na Antioquia, para onde Paulo, Barnabé, com Marcos desejavam ir, que precisavam do Cristo. Então a gente excluiu alguns para não fazer o esforço que seria nosso de realização. Marcos, naquele momento, estava sendo convidado a dar todas as moedas que possuía. Eram poucas, mas a gente só pode dar as moedas que temos, ainda que sejam raras. Dá com coragem essas moedas, porque efetivamente elas são da vida. Porque efetivamente elas são da vida. Dá os talentos que tu tens, porque eles são da vida. E há, no processo de divisão de recursos,
algo também muito estranho quando é a economia divina que está em análise. Quanto mais nós doamos, mais temos. Isso deixaria também qualquer prêmio Nobel de economia assustadíssimo. Porque quanto maior a compreensão eu dou, mais compreensível eu fico. É diferente de dinheiro, né? Que se eu der todo o que eu tenho, que já não é muito, aí eu fico com nada. Não há jeito. Só tem um jeito da gente multiplicar o dinheiro, é não dando. Mas paciência é o contrário, a gente distribui. Quanto mais a gente distribui paciência, mais paciente a gente fica. Quanto mais indulgente você for com aqueles companheiros de profissão, de ambiente familiar e da casa espírita, onde a indulgência também precisa estar presente, que às vezes a gente esquece, né? A gente acha que na casa espírita só tem santo, só tem amigo de Jesus reencarnado. E então cria a falsa expectativa de que aqui tudo será amor e felicidade. Mas nós somos tão doentes como aqueles outros que estão lá fora. Não há muita diferença, ou não há diferença alguma. Então a indulgência também precisa estar dentro da casa espírita. E quanto mais indulgente eu sou, mais compreensivo para as faltas alheias eu fico. Marcos temeu e disse, eu não vou. Vou nada. Aí Barnabé era com o sobrinho, né? Então havia uma relação ali dificultosa. Aí à noite, diz Emmanuel, Barnabé foi em particular e disse a Emmanuel, Paulo, rapaz, quem sabe, Saulo à época ainda, né? Saulo, não seria o caso da gente desistir? Saulo disse, há bens que precisam ser feitos hoje, porque amanhã já será tarde. Há palavras de conforto que a gente precisa oferecer agora. Há perdões que a gente precisa dar amanhã. Mesmo que a gente ainda não consiga dar o perdão completo, dá o perdão que tu pode dar. É tudo que eu tenho para dar amanhã. Porque sábado talvez seja tarde. E então Saulo, que será chamado Paulo, disse ao tio, a gente não pode desistir do plano traçado. Se ele quiser voltar, por hora que volte. Se ainda não for capaz de doar as possibilidades que tem, que volte. Marcos voltou e anos depois escreveu, agora sim já tendo condições de doar tudo que tinha, um evangelho onde narrou as experiências vividas por Jesus. Embora não o tenha conhecido pessoalmente, bebeu ao lado do seu tio, ao lado de Paulo, que também não conheceram a Jesus, mas que conviveram muito com Lucas, onde pôde aurir conhecimentos através de Maria, da mãe do Cristo, que foi visitada pelo médico Lucas. Então nós vemos em Marcos, em um momento, o comportamento oposto ao da viúva em análise. Alguém que, mediante a possibilidade de entregar o que tem, temeu. Vejamos, portanto, em que pé nós nos encontramos hoje. Se mais para a viúva, do ponto de vista da disposição em doar tudo que temos, ou se mais para Marcos, no receio de doar tudo que temos, perdendo tudo que acreditamos ser nosso. O momento nos convida à libertação das nossas dificuldades do sentimento. O movimento espírita cristão é descendente do movimento judaico-cristão, que transformou a relação da fé através da entrega dos seus próprios corpos físicos nas arenas. A gente precisa valorizar com o mínimo de esforços que podemos fazer os nossos antepassados cristãos. Eles doavam suas próprias vidas. O que nós estamos dispostos a doar?
É natural que hoje nós não sejamos chamados a doar a própria experiência carnal. Embora esse seja o nosso desejo de espírita cristão. Seria bonito se a gente fosse sacrificado em praça pública. Mas talvez a gente não tenha condição disso. Então o momento nos convida a um outro sacrifício. As feras que em outrora estavam fora de nós e que nos ameaçavam assustadoramente para nos arrebatar a experiência transitória, hoje se encontra dentro de nós, transformadas em orgulho, egoísmo, desejo quase gigante pelo poder, pelas posses temporárias. Como nós temos lidado com esses monstros internos que nos convidam à mudança, que nos chamam ao sacrifício. Só há um jeito de mudarmos, se a gente enfrentá-las. E temos naturalmente muitas facilidades quando comparamos-nos aos primeiros cristãos. As facilidades, por exemplo, de não correr risco de infração contra a própria lei, porque eles eram todos qualificados de subversivos. Eles eram todos qualificados de contra a lei e por isso que eram detidos. Embora possamos dizer tratasse de leis abusivas, todos eles submetiam-se ao jugo romano, entregando seus próprios corpos. Felizes, narram Emmanuel. Felizes. Ora, se não faziam esforço semelhante ao que a viúva fez. Porque a gente só lembra até o momento que ela encontrou Cristo e que doou as 2 moedas. O que foi feito daquela viúva após a entrega das 2 moedas? Qual foi o destino daquela criatura? Quem a amparou? Quem ampara as viúvas? Sem uma pitada de interesse que vá para além da ajuda. Quem socorre estes corações que necessitaram entregar seus cônjuges a Deus? Porque todos nós iremos, em algum momento da nossa experiência transitória, entregar algum coração que amamos a Deus. Somos, do ponto de vista amplo do termo, todos nós viúvos, porque já entregamos algum coração que amamos. E só há um jeito de a gente não entregar coração nenhum, é se os corações que a gente ama nos entregar. E embora sofrido, a gente prefere entregar os corações. Porque isso nos lembra que temos ainda muita coisa para fazer enquanto encarnados. Por isso que em todos nós permanece o desejo da manutenção da experiência. Qualquer sentimento que te convide a encerrá-la precisa ser cuidadosamente examinado, porque ele não é desejo natural. Ele não é ritmo natural da vida, porque o ritmo natural da vida é viver, enfrentando os desafios, suplantando os obstáculos, fazendo o bem, acreditando que fazer o bem nos garantirá o bom, sem o medo das consequências pelo bem que se fez. Porque a única consequência do bem que se faz é o bem que iremos receber. Embora nem sempre seja o bem que a gente gostaria de receber. Mas é o bem que nos faz bem. Embora em algumas situações não entendamos, não compreendamos. Fazes todo o bem que fores capaz, portador. E aguarda. Porque pelo um processo natural da vida, tu estarás se transformando. Não há metodologia de transformação maior do coração do homem, senão o bem que ele empreende fazer. Façamos, portanto, a semelhança daquela viúva,
o movimento corajoso da doação de tudo o que nós temos, no tanto que temos, mesmo que ele ainda não seja suficiente para modificar o tanto de dificuldade que estamos imersos. Que Deus, portanto, nos abençoe. Que Jesus, o nosso irmão maior, nos conceda a bênção de nos oferecer também o que faz diariamente as visitas na verificação, de nos fornecer coragem para que nós possamos também em nossos gasofiláceos depositar o bem que temos. Porque em outrora os gasofiláceos estavam postos, os locais onde doavam-se as moedas estavam postos nos templos temporários. Eu não sei onde está o teu gasofilácio, mas com certeza Jesus está do lado dele. Seja dentro do teu ambiente profissional, seja na intimidade do teu lar. Cada um de nós está ao lado do gasofilácio que precisa. Hoje talvez seja um ente querido adoentado, um parente necessitando de arrimo financeiro, um colega de trabalho que precisa do meu apoio profissional para a sustentação da sua própria colocação no ambiente. Um companheiro de tarefa cristã que necessita da minha compreensão. Este talvez seja o meu gasofilácio. Porque hoje já entendemos que eles não estão somente dentro dos templos religiosos. Localiza com coragem o teu próprio gasofilácio e põe nele todo ou tudo que tu tens, ainda que não seja suficiente para a modificação dos ambientes que estamos. Mas com certeza modificará quem somos, onde estamos. Que Jesus, portanto, nos fortaleça para esse movimento corajoso de depositar tudo que temos no gasofilácio que possuímos. E a equipe espiritual, capitaneada pelos benfeitores que assistem esta casa, coordenada, dirigida por Maria Dolores, coordenada por tantas almas que aqui colaboram com a mentora, com os tantos trabalhadores invisíveis, nos sustentem mesmo nos momentos em que temos dificuldade de acreditar em nós mesmos, em que a gente quer desistir de nós mesmos. Que eles nos sustentem e nos encorajem. Muita paz. Que Jesus, que Deus abençoe a todos vocês e vossas famílias. Muito obrigado. Bem, aqui refletindo nessa mensagem tão importante trazida pelo nosso amigo, né? E me veio um pensamento de como que Jesus também nos convida a um pensamento de indulgência nas nossas relações, né? Porque muitas vezes nós nos relacionamos e a gente espera muita coisa do outro, né? Do comportamento, de uma atitude, de uma compreensão. E muitas vezes a pessoa está dando exatamente o máximo que tem, né? As suas duas moedas são aquelas. E quando a gente não coloca, né, essa lupa nesse olhar de indulgência que Jesus nos pede também, a gente começa a se frustrar demais, né, em tudo na nossa vida, nas nossas relações. Então, acho que é um convite também para Jesus, que Jesus nos pede, né? Muitas vezes o outro está sendo pouco aquilo que está dando para a gente, mas às vezes é o máximo que ele pode nos dar, né? É tudo que ele pode nos dar. Então, dessa forma, fica mais fácil a gente conviver, né? Seja nas relações familiares, seja nas relações de trabalho, né? Às vezes é um chefe que está ali tão endurecido, mas o máximo que ele pode nos dar é aquilo, né? Filho incompreensivo, um companheiro, uma companheira. E se a gente tem um pouquinho de olhar mais adiante, é o nosso exemplo exatamente como foi da viúva, que vai realmente modificar. Então é isso, o Evangelho é isso, né? O Evangelho é todo esse conhecimento trazido pelo Cristo,
toda essa reflexão importante e colocá-lo dentro da nossa vida. Veja como cabe para tudo na nossa vida, não é? Totalmente. Ele não pode ficar do lado da cama só, nas prateleiras, não. É abrir, é ler, é vivenciar aquilo que a Alcione diz, né? Então, a vivência do Evangelho tem que ser realmente colocado na nossa existência. Muito obrigada, meu querido, viu? Sempre tão bom lhe ouvir, tão bom a gente fazer esses movimentos de reflexão juntos. Tem alguém vindo à nossa casa pela primeira vez? Tem? Alguém não, né? Certo. A gente tem o hábito de ofertar o Evangelho, aqueles que vêm à casa a primeira vez. Quero lembrar que agora, no mês de agosto, a gente está comemorando os nossos 10 anos, né, nesse espaço, né, nosso grupo espírita Maria Dolores, que Maria Dolores, na verdade, pensa-se que é da poetisa, mas é em homenagem a uma ranceniana lá da Miroeira que a gente visitava, e ela inspirou todos nós, né? E nesses 10 anos a gente vai estar trazendo o tema, como sempre trazemos, né, de palavras de Jesus no Evangelho, porque a gente sempre coloca que Jesus ainda é um grande desconhecido das nossas almas e a gente se surpreende com frases que tem, né, ali trazidas. Então, o tema central deste ano está em João 18:37. Todos os que amam a verdade escutam a minha voz. Então, a gente vai estar aqui com Messias, trazendo o tema central no dia 7. Dia 14, o Alisson Guedes, o que é a verdade? Está em João 18:38. O professor Humberto Vasconcelos, eu vim para trazer a verdade ao mundo, em João 18:37. E o nosso querido Washington, lá da FEB, tens razão em dizer que eu sou o rei. De fato, foi para isso que nasci. Então, a gente vai estar comemorando aqui os nossos 10 anos, né? Vai ser um mês maravilhoso e a gente vai encerrar esse mês com o nosso seminário, as Cartas de Paulo. Fica aqui o convite para todos. Quem não comprou o ingresso, compre, que vai ser um dia assim, espetacular. Nossa terceira edição. E nós temos esse compromisso de fazer às 14. E vamos fazer, não é? A gente vai estar trabalhando a Carta aos Coríntios. Então, vamos estar recebendo aqui o Vitor Hugo, de Minas, vamos estar recebendo o Álvaro Mordecai, de São Paulo, e o professor Severino Celestino. Então, é um dia inteiro lá no MV Empresarial, que é um espaço muito agradável, estacionamento gratuito, vai ter praça de alimentação, vários quiosques, muita música, muito Paulo, muito Cristo, e todos nós estaremos lá. Toda a venda vai ser revertida para a construção da nossa sede da ONG Caminho do Bem, né, que é aqui pertinho, e a gente precisa dessa verba para poder construir a nossa sede, tá? Então, não deixem de ir. Comprem os ingressos, a gente está vendendo aqui também, e vai ser realmente um dia transformador, tá? Vai ter passes agora no final, certo? E vou pedir para o nosso amigo fazer a nossa prece, por favor. Amigo Jesus, irmão maior, mestre de todas as horas. No final, Jesus, só nos resta te agradecer. Porque no início nós te pedíamos, irmão, a proteção, o amparo, a intuição necessária. Pedíamos que ampliasse as possibilidades, as nossas possibilidades mentais e emocionais para a compreensão da tua mensagem mais pura. E tudo isso no limite das nossas próprias forças tivemos. Então, Jesus, agora a gente gostaria de te agradecer. Muito obrigado, irmão maior. Agradecer ainda a Deus pela vida, pelo dom da vida que nos deu. Agradecer à equipe espiritual desta casa, que nos ampara, nos orienta, que preparou o ambiente psíquico, emocional, para que aqui nós pudéssemos refletir sobre as mensagens de Jesus. E tenhamos assim, Mestre Maior, outras experiências como esta e que transformemos todas estas reflexões em movimentos diários que mudam o nosso pensamento, as nossas ações, as nossas postagens,
Muita paz a todos e Deus nos abençoe.